Minha saudação a você que me acompanha no Santo Dia. Hoje, dia 21 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Luís Gonzaga. O seu nome de batismo era Castiglione della Stiviere. Ele nasceu em 9 de março de 1568 em Roma, na Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial que detinha o título de Marquês de Castiglione. Este era irmão do Duque de Mantua e herdeiro do feudo de Castiglione. O desejo natural de seu pai era que seu filho mais velho seguisse seus passos, tornando-se soldado e comandante no exército imperial. Por isso, tendo apenas 5 anos, o pequeno Castiglione já marchava seguindo o exército do pai, habituando-se à crueza da vida militar ao lado de soldados rudes. Por outro lado, sua mãe lhe deu uma educação primorosa e sólida formação cristã. Além disso, frequentava os ambientes ricos e aristocráticos da nobreza italiana. Aquele menino, porém, surpreenderia a família Gonzaga de maneira muito diferente. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como pajem do grão-duque de Toscana. A partir desse momento, Castiglione decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como pajem do filho do rei Filipe II na Espanha durante alguns anos. Nesse tempo, ele procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcalá. Nas horas vagas, ele se dedicava à oração e às leituras espirituais. Estando com 14 anos e ainda na Espanha, Luís recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, São Carlos Borromeu. Tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, Luís sentiu o grande chamado de sua vida. Nesse momento, ele decidiu se tornar religioso, ingressando na ordem dos jesuítas. A surpresa, é claro que foi geral. Seu pai, mesmo de longe, sentiu que todos os planos que tinha para o filho foram por água abaixo. Quando seu pai soube que Luís desejava se tornar padre, chamou de volta a Roma e tentou desaconselhá-lo de todas as maneiras. Vendo que o filho não mudava de ideia, começou a levá-lo em festas e banquetes cheios de ofertas de todos os tipos de prazeres mundanos. Mas ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do seu filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo isso, ainda queria ser padre. Luís Gonzaga respondeu: "É nisso que penso noite e dia." Então o pai o autorizou a entrar para a companhia de Jesus. Castiglione della Stiviere, ele entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Neste ato, assumiu o nome de Luís Gonzaga, renunciou ao seu título de nobreza e à herança a que tinha direito. Seu mestre, nesse tempo, foi São Roberto Bellarmino. Luís Gonzaga deixou de lado sua origem nobre, escolhendo sempre os serviços mais humildes. Nessa aventura da humildade, ele sabiamente constatou: também os príncipes são pó como os pobres, talvez cinzas mais fédidas. São Luís Gonzaga tinha uma pergunta que norteou totalmente a sua vida e lhe serviu de discernimento nas grandes e pequenas decisões da vida. Sempre diante de algo a fazer ou decidir, ele se perguntava: de que serve isso para a eternidade? Ou de que forma, ou de uma forma diferente, isso que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se compreendia que tal coisa ou atividade não ajudaria a levá-lo para a vida eterna, ele não fazia. Esse seu modelo de discernimento já ajudou muita gente ao longo de séculos. Por essas decisões, perseverança, amor e fé, São Luís Gonzaga se tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso, vive uma vida cheia de sentido. Por isso, na cidade de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem,
pois ele se tornou um modelo e exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. Por motivos de estudo, São Luís Gonzaga precisou ir para Roma. Era o ano de 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo. Ao ver o sofrimento do povo, compadeceu-se de tal forma que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando dos doentes como podia, ele próprio contraiu a doença e veio a falecer. Era o dia 21 de junho de 1591. São Luís Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. Por isso, São Luís Gonzaga é o padroeiro da juventude e dos estudantes. Seus restos mortais foram sepultados na igreja de Santo Inácio, fundador da Ordem Jesuíta em Roma. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.